incrível como The Last of Us não cansa de ser perfeito, né, cara? Nesse terceiro episódio aqui, a gente tem uma história completamente nova sendo apresentada pelo Neil Druckmann sobre o Bill e o Frank, né? Porque no jogo, o Bill, ele já encontra o Frank morto ali e o Joel e a Ellie, né, pegam o carro e seguem o caminho deles. Porém, aqui, o Neil Druckmann resolve fazer uma coisa completamente nova e original e super bem feita, cara, colocando um casal gay sendo apresentado ali pra gente e a relação dos dois sendo construída ao longo do episódio. E a maneira como eles entram nesse flashback e começa a contar a história deles desde o estouro da pandemia, do Bill sozinho, construindo as armadilhas, cara, as armadilhas dele idênticas às do jogo, e ver ele construindo isso foi muito legal. E você vê, né, uma progressão desde quando ele encontra o Frank até eles dois começarem a se relacionarem, eles vão ficando mais velhos e o tempo vai passando, e você vai vendo que não só a aparência deles vai mudando, né, no trabalho de maquiagem ali perfeito, mas também os trejeitos deles vão mudando, né, conforme eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais lentos, mais cansados. Então, cara, esses dois, mano, precisam ser indicados ao Emmy quando começar a sair as premiações de série, começar por aí. Então esse episódio aqui, cara, basicamente é uma história de amor shakespeariana que o Neil Druckmann conseguiu escrever, e ele mostra que mais importante do que cenas de ação e tudo mais, mostra que o importante é a história que você está contando e sobre os personagens que você está contando. É isso que vai fazer a gente continuar vendo essa série até o final. É a história, são os personagens, a maneira como é que eles vão se relacionar, tudo isso que vai fazer a gente ficar assistindo essa série até o final. Obviamente que visual, caracterização, tudo isso conta, mas se você não tiver o principal ali, que faz uma história andar, que são os personagens e a história deles, nada disso vale. Achei legal também no início do episódio o Joel e a Ellie andando por ali pela estrada, né, e você vê a relação deles começando a se desenrolar um pouco mais, e o Joel falando, né, sobre que o vírus do Cordyceps, né, caiu na farinha, e pessoas compraram farinha e pra fazer massa de panqueca, pra fazer não sei o que, e por isso o pessoal acabou se infectando. Então meio que conclui aí a minha, entre aspas, teoria, né, porque meio que já tava na cara, do segundo episódio, de que aquela velhinha se infectou através do biscoito que ela comeu, porque na massa do biscoito leva farinha. E o legal também foi a gente ver que outra coisa do primeiro episódio foi meio que revelada, né, que é sobre o rádio e as músicas de décadas diferentes que tocava, sabe? Pra anos 60 era uma coisa, anos 70 era outra, e anos 80 era perigo, e esse rádio tocava a partir da playlist que o Bill e o Frank colocavam lá na casa deles. Então, tipo, foi muito legal ver isso. Foi legal ver a relação, né, Joel, Tess, Bill e Frank ali se desenrolando naquele flashback. É legal também você ver a diferença entre o Bill e o Frank, né, de que o Bill é mais fechado, mais introvertido, e o Frank é mais, sabe, espalhafatoso, extrovertido, mais feliz, né? Porque o Bill, cara, parece um cara ali ser muito marcado ali, né? Apesar do Frank também parecer ser, né? Mas o Frank sempre tem aquele senso de humor melhor, né? Ele é sempre mais extrovertido do que o Bill. É um meio que é a contrapartida do outro. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui como é impressionante o Neil Druckmann conseguir em tão pouco tempo de episódio, porque é pouco tempo. 1 hora pra desenrolar toda aquela relação ali e fazer a gente se afeiçoar com os dois e fazer com que no final a gente caia no choro com os dois morrendo. Cara, é muito pouco tempo e ele consegue desenvolver isso com uma maestria tremenda, porque a gente consegue se afeiçoar e cair no choro com os dois morrendo no final, sabe? Eu achei que só o Frank ia morrer. Na verdade, a maioria das pessoas acharam que só o Frank iria morrer, porque é exatamente isso que acontece no jogo, mas não, o Bill se mata junto com ele e deixa a chave do carro ali pro Joel, porque ele sabia que a única pessoa que podia entrar ali era o Joel e a Tess. Essa sacada do Neil Druckmann, esses pequenos detalhes são geniais. E é claro que eu não vou deixar passar batido o Joel e a Ellie entrando na casa do Bill, vasculhando as coisas, e a Ellie colocando a roupa que ela usa no jogo. E, nossa, cara, a Bella Ramsey de Ellie e, obviamente, o Pedro Pascal de Joel, nossa, eles estão mais perfeitos ainda a cada episódio que passa. E eu quero muito ver agora no início desse 4º episódio os dois ali no carro viajando, porque dentro do jogo essa cena dos dois no carro é muito boa, cara, é muito engraçado. Eu quero muito ver isso na série.